O Congresso Nacional corre contra o tempo em busca de um projeto para dar mais transparência às emendas parlamentares, consideradas, claro, essenciais por deputados e senadores. O relator dessa proposta, o senador Ângelo Coronel, se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Direto então para a capital federal com a repórter Marília Ribeiro. Marília, os parlamentares chegaram a algum tipo de entendimento quando essa proposta pode ir à votação? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Oi, Tiago, muito obrigada. Boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal Jovem Pan. Então, Tiago, a intenção do senador Ângelo Coronel é votar esse projeto nas duas casas, na Câmara e no Senado Federal, na primeira quinzena do mês de novembro. O texto, ele deve ser protocolado na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, logo após o segundo turno das eleições. E qual o objetivo desse protocolo acontecer na próxima segunda-feira? É porque o senador quer que todos os parlamentares possam se debruçar nessa matéria e conseguir resolver essa questão das emendas parlamentares. Mas antes disso, ele deve se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que foi quem suspendeu essas emendas, primeiramente, e depois todo o colegiado lá do STF acabou confirmando essa decisão de Flávio Dino. E o que nós temos até aqui, Tiago? Segundo o coronel, há um consenso em relação ao número de obras para os quais os parlamentares irão destinar as suas emendas. Ele também explicou como é que vai funcionar aquela questão das transferências especiais, que são as conhecidas emendas PIX. Como é que vai ser feita a rastreabilidade e a sua transparência? E nós vamos acompanhar a fala do senador agora. Geralmente o prefeito solicita ao seu parlamentar um recurso, vamos dizer, para a construção de um hospital, construção de uma creche ou pavimentação de uma estrada. Então, quando ele fizer essa solicitação, cabe ao parlamentar oficiar ao ministério no qual esse tipo de emenda é aplicado, e a partir daí que esse recurso for chegar lá na ponta, eles vão ter um ofício recebido o Ministério vai enviar uma informação para a Câmara de Vereadores e, consequentemente, ficará no portal da transparência. E a fiscalização? Os tribunais de contas são os órgãos constituídos para isso. Pois é, Tiago? Essa reunião era para ter acontecido na segunda-feira, mas ela foi adiada e aconteceu na manhã desta terça-feira, lá na residência oficial da Câmara dos Deputados, juntamente com o presidente da Casa, Arthur Lira. E nós também tivemos um representante da Casa Civil que participou por telefone. E por que essa participação, segundo o senador Ângelo Coronel? É para que o Executivo também saiba o que está acontecendo aqui dentro do Legislativo, como é que o Congresso Nacional está se movimentando para poder resolver essa questão das emendas. E por que que ela é tão urgente e por que que o Congresso está correndo atrás disso? Porque o orçamento de 2024, ele está bloqueado aqui. O senador Júlio Arcoverde, o deputado Júlio Arcoverde, que é o relator desse orçamento lá na Comissão Mista de Orçamento, ele travou essa votação até que o Congresso Nacional possa resolver essa questão das emendas parlamentares, que foi suspensa pelo STF e até agora não conseguiu resolver. A expectativa dos senadores e dos deputados é que toda essa questão das emendas parlamentares, elas sejam resolvidas até a primeira quinzena do mês de novembro. Tiago. E Marília, deixa eu te perguntar uma questão. Você todos os dias está no Congresso Nacional e os parlamentares praticamente não apareceram por aí até o primeiro turno das eleições. Mas depois disso, o andamento do Congresso já voltou ao normal ou ainda não, Marília? O que você pode dizer para a gente? Então, Tiago, existem comissões que estão funcionando, Hoje nós tivemos a Comissão de Assuntos Econômicos funcionando pela manhã, tanto os parlamentares estiveram aqui presencialmente e amanhã de manhã nós também temos a Comissão de Constituição e Justiça que vai funcionar, mas eu volto para falar dela só daqui a pouco, Tiago. Perfeito, e daqui a pouco você vai voltar para falar sobre a reforma tributária. Até mais tarde, Marília Ribeiro com as informações de Brasília. Vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer chegando e aqui nos estúdios o Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Esse assunto vai se arrastando cada vez mais com o Supremo na cola do Congresso Nacional, mas surgindo uma proposta do Congresso. Será que é possível destravar essa discussão? Só um adendo, chama a atenção a ausência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesse encontro, não é? Boa noite, Dora, bem-vinda.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, até onde eu sei, Rodrigo Pacheco teve uma questão de agenda e amanhã ele vai tratar do assunto. Vamos ver. Agora, de fato, realmente começa a haver um entendimento. A Marília nos explicou por que só agora, já que essa questão ela foi posta em agosto, naquela reunião lá entre os três poderes, e durante esse tempo o Congresso não deu uma palavra porque não poderia haver liberação de emendas por impedimento legal. Agora acaba a eleição, pode haver, então precisam correr. Bom, e o entendimento que o senador Coronel falou, ele atende àquela exigência lá de trás, que é de que as emendas tenham autoria e destinação claros. Agora, não está muito bem desenhado, talvez, certamente o projeto vai trazer isso, de que maneira vai se dar essa transparência, porque é só uma questão de ofício para lá e para cá, não resolve a questão principal. E 2 pontos até agora não foram tocados e são importantes, que é o seguinte, é a amplitude, a extensão do poder do Congresso sobre o orçamento da União e o volume de recursos das emendas, hoje em 50 bilhões. Até agora ninguém falou disso e isso são também pontos fundamentais. Vamos ver nessa negociação, que não vai ser uma negociação fácil com o Supremo Tribunal Federal e com o Executivo, porque também os parlamentares não vão querer ceder muita coisa, vão argumentar que já cederam nessa transparência que a gente não sabe ainda direito que transparência é essa, mas, como você disse, é a chamada luz do chamado fim do túnel, né? Vamos ver se vai ficar bom mesmo ou se é um remendo. Mas o ponto, Kobayashi, é que se não houver transparência, pelo menos isso no entendimento do Supremo, não tem liberação, não é? Bem-vindo, Kobayashi. Muito boa noite, Thiago, boa noite, Dora, boa noite a todos que nos acompanham. E, de fato, essa questão só está no Supremo porque há uma afronta a um texto constitucional e é justamente o texto do artigo 37 que prevê a publicidade dos atos administrativos e o processo legislativo para a concessão das emendas também deve atender a esse princípio da transparência, da publicidade, para justamente que haja controle do uso do dinheiro público. E, então, qualquer acordo, qualquer proposta, qualquer projeto, qualquer conversa que tenha havido que não atenda, de fato, a atenção à publicidade vai continuar sendo inconstitucional. Só que daí a gente precisa entender que há um novo jeito de tratar essas inconstitucionalidades pelo Supremo Tribunal Federal, que é justamente na conversa, no diálogo entre os poderes da República, vide aquela reunião de conciliação entre os poderes que tem agora gerado essa pendência de solução. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, não há muito previsibilidade sobre como é que o Judiciário vai tratar essa questão, por essa maneira nova de lidar com o tratamento das questões constitucionais ou inconstitucionais, mas é questão para a gente acompanhar.